Bom dia! Eu sou Carla Castanheiro e o Fala Pirenópolis já está no ar. E está no ar especial, porque esta edição fala da retrospectiva 2021. Você acha que o ano está passando rápido também? Acabou, passou assim, ó, ninguém viu? Depois entra nas redes sociais, ou se você já está nos assistindo pelo YouTube e comenta aí pra gente, esse ano voou? Não, tá demorando? Esse ano, é bom dizer, teve muita coisa especial, né, gente? Apesar de ainda estarmos vivendo um momento de pandemia, teve muita coisa boa. Olha só, teve a estreia do Fala Pirenópolis, esse canal de informação feito com todo carinho para você. E falando nisso, a gente vai começar essa retrospectiva falando da nossa convidada número 1, a secretária Márcia Áurea, secretária de Educação do município, que falava justamente sobre os desafios da pandemia para a educação. Isso. E aí, quanto ao nosso plano de retomada, o plano de retomada das atividades presenciais do município de Pirenópolis, da rede municipal de Pirenópolis, que é o que está vinculado à Secretaria Municipal de Educação, nós já estamos desenvolvendo esse plano desde o início do ano. Lá no início do ano, nós cumprimos a primeira etapa do plano. Qual era? O retorno presencial dos profissionais da educação. Até então, os profissionais trabalhavam de forma remota em home office, trabalhavam em casa. E a partir do início das aulas do ano de 2021, eles retomaram as suas atividades dentro do contexto escolar. Mas aí você pode estar pensando assim, mas professora, para que o professor voltar para dentro da escola? Porque esse momento de pandemia, ele requer novas habilidades, novas possibilidades, novos cumprimentos de medidas de biossegurança. E o professor também está inserido nesse contexto. Então, o retorno do professor para a unidade escolar de forma presencial fez com que todos nós, literalmente, aprendêssemos a usar máscara, a fazer uso do álcool em gel, a estar usando também o face shield. Manter o distanciamento igual a gente está mantendo aqui. Claro, muito bem colocado. A questão do distanciamento, a atenção quando nós não podemos mais estar partilhando da caneta, do celular, do orelhão, do telefone, enfim, são várias as atividades do nosso dia a dia que quando você está em casa, você não presta tamanha atenção. É isso aí, né, pessoal? A gente acabou de escutar a professora Márcia Áurea, secretária de Educação do município de Pirenópolis, falando das dificuldades que as escolas, professores e alunos enfrentaram. Quem também esteve no nosso programa e falou sobre o assunto foi a secretária de Turismo, Vanessa Leal. Dessa vez, os desafios foram para os profissionais e também para os empresários do setor turístico. E a gente recebeu uma pergunta intrigante. Como é o desafio de lidar com o turismo em tempos de pandemia? Esse, de fato, Carla e nossos ouvintes, é um tremendo desafio, porque você conciliar atividade econômica ativa, né, em sua plenitude no momento de pandemia, tem uma palavra que eu falo que de fato é uma palavra mágica, é uma palavra que tem salvado muitas vidas, que são os protocolos de biossegurança ou protocolos de segurança sanitária. Para o turismo foram desenvolvidos diversos protocolos, trabalhados juntos com a iniciativa privada, inclusive, e que desta forma a gente consegue resguardar Pirenópolis enquanto destino seguro. Os protocolos são realmente o nosso norte, o nosso principal alicerce para que a gente continue com as atividades econômicas ativas. E aí, quando a gente fala de destino seguro, a gente está falando de um conceito maior, que é, a partir dos protocolos, a gente garantir para a nossa comunidade, garantir para os nossos turistas de que Pirenópolis é um lugar seguro. E, de fato, a gente só consegue fazer isso, prefeitura, de mãos dadas com a iniciativa privada. Eu falei no início desse podcast que a gente teve muita notícia boa em 2021, apesar de ainda estarmos vivendo um momento de pandemia. Estamos superando, né, pessoal? Mas teve muita notícia boa também. Uma delas é a implantação da coleta seletiva de lixo aqui no município de Pirenópolis, um marco histórico para a nossa cidade.
E quem fala um pouquinho disso é o nosso secretário de Meio Ambiente, César Augusto Triers, e o engenheiro Michael Douglas. Vamos conferir. A questão da coleta mecanizada é apenas um princípio. O que seria, né, tecnicamente? São aqueles caminhões compactadores que já, né, atuam, né, eles estão na cidade há bastante tempo. Eles têm um braço mecanizado, basculante, que faz, né, a coleta da lixeira sem a necessidade de que o colaborador, né, faça o manuseio do lixo, o recolhimento. Para isso adquirimos esses contêineres. A princípio são 35 para rejeitos não recicláveis, ainda é um número baixo. Nós temos recebido demandas para novas aquisições. Eu queria dizer para a população que vai chegar um momento, a nossa intenção é executar esse sistema em 100% das localidades, mas, como dito, é um princípio. Né? Respondendo, enfim, a sua pergunta, o que é a coleta mecanizada? Nada mais é do que da utilização desse maquinário que se acopla ao container e faz esse recolhimento, o que caracteriza uma maior efetividade, um menor número de disposição de sacos de lixo pela cidade, enfim, e uma melhor condição para o colaborador, que ele vai, ao invés de ter contato direto com esse lixo, que pode significar algum risco, ele vai simplesmente manusear o maquinário, né, que foi colocado à disposição. E o que é que as pessoas precisam entender sobre a coleta seletiva nesse momento? A gente já sabe que tem um caminhão, que toca uma musiquinha. O que a gente precisa ficar atento e saber para a gente também fazer a nossa parte? O que a gente precisa mudar a percepção das pessoas é... Muitas pessoas pensam que é simplesmente eu descartar o lixo. Para nós que trabalhamos nessa área ambiental, a gente tem uma diferença na nomenclatura lixo e resíduo. Né? Lixo é aquilo que eu não consigo mais ter utilização. Resíduo é aquilo que aplica na logística dos 3 R's, que seria reduzir, né? Reutilizar e o reciclar, que é o slogan do projeto. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: existem pessoas que precisam, que utilizam esses materiais. Para quê? Para poder revender. São famílias que dependem desses materiais. Outro ponto seria a questão ambiental. Nós sabemos que hoje os recursos eles são esgotáveis. Né? Antigamente a gente tinha a percepção que a gente poderia simplesmente tirar do meio ambiente e não sabia que tinha essa questão de recursos esgotáveis ou inesgotáveis. Né? Então, hoje existe uma cadeia muito forte. Hoje, se você for ver, é muito difícil você achar uma latinha no chão. Né? Hoje você tem vários catadores de latinha. O Brasil hoje é o maior reciclador de latinhas do mundo. Olha! Né? E existe isso para outros materiais. Então, o papelão, o plástico, o alumínio, o ferro, a madeira e etc. Então, o que as pessoas precisam entender é que a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz a questão da gestão compartilhada. O que é? Não é só o município que é responsável pelos materiais, os resíduos. Antigamente, eu vou descartar o meu lixo, vai ficar lá, a prefeitura se vira. A lei, ela trouxe, não, a gestão ela é compartilhada. Todos os geradores precisam estar na cadeia e cada vez reduzir mais essa questão que é mandado para o aterro sanitário. Nada mais justo do que a gente se responsabilizar pelo lixo que a gente produz, né? Que a gente gera. E isso começa até na forma, quando a gente começa a se preocupar com isso, Marco, não sei se você vai concordar, mas quando a gente desperta esse olhar acerca da reciclagem, a gente começa a pensar até o que a gente vai comprar. Começa lá atrás. Perfeito. E vamos de mais notícia boa? O secretário de Cultura do município de Pirenópolis, Ronaldo Félix, foi um dos nossos entrevistados e figura aqui também na nossa retrospectiva 2021, com um assunto muito bacana, que foi o mapeamento cultural, que fez muito sucesso e resultou em ações incríveis, como a primeira feira cultural de Lagolândia. Vamos relembrar como é que foi isso? E você tocou no assunto do mapeamento cultural, que a gente acompanha ali pela internet, quando tem uma postagem, assim, as pessoas estão encantadas com esse projeto. Conta um pouquinho para quem ainda não viu o que é esse projeto. Então, o prefeito Nivaldo,
ele, desde o primeiro momento, né, do convite para a pasta, nossas primeiras conversas ali, traçando todo aquele planejamento da pasta, ele deixou uma coisa muito clara. Ele falou assim: nós vamos trabalhar a cultura do município de Pirenópolis como um todo, não só aqui dentro da cidade de Pirenópolis, mas dos povoados, das fazendas e tudo mais. E aí, pensando nessa forma, nesse planejamento, que nós observamos, já estando aqui dentro, a equipe da cultura, que nós não tínhamos dados sólidos das coisas que acontecem, principalmente nas regiões de fazenda. Nós temos aí muitas regiões além dos povoados, né? Nós temos aí 10 povoados, mais todas as regiões. Então, nós traçamos esse projeto observando isso, que a gente precisava de ter uma leitura concreta desse cenário cultural que está além do visível aqui dentro da cidade de Pirenópolis. E está sendo uma surpresa. A gente já sabia que era rico, a gente já conhecia muita coisa, mas quando você chega ali, naquele povoado, com aquela comunidade, e eles te contam como que é o dia a dia, o que que acontece, o que que tem, quem faz artesanato, quantos anos se faz aquilo, que passou de geração por geração, como que surgiu aquela festa, é uma surpresa atrás da outra. Ao final de todo esse trabalho, que vão ser as visitas que nós estamos fazendo, a gente vai ter um relatório para a gente ter aqui, até para pautar o nosso trabalho, para apoiar cada vez mais a cultura. Porque o mapeamento cultural acontece assim: nós entramos em contato com a comunidade, pedimos eles para marcar uma reunião, um dia, um horário específico. Então nós estamos toda quinta-feira, durante esse mês de agosto, visitando os povoados. Então, cada quinta-feira, 1, 2 ou até 3 povoados por quinta-feira. Eles marcam a reunião com a comunidade, eles chamam todo mundo ali que eles já conhecem, né? As pessoas vão e nós temos uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, eles apresentam para a gente o povoado. Qual que é a história do povoado, qual que é o cenário cultural dali, qual artesanato é produzido, quem produz, se tem música, se tem dança, se tem teatro. E nós vamos preenchendo ali um relatório, né, que é um material rico que a gente está colhendo, assim, e conhecendo muitas pessoas de perto, que às vezes a gente sabia do trabalho deles, às vezes alguns trabalhos que vinham aqui para a cidade para ser vendido, ou, por exemplo, a senhora que faz os chapéus das pastorinhas. A gente só viu o trabalho final e agora nós estamos vendo quem são essas pessoas. Em muitos casos nós somos convidados a ir nas casas, ver o processo de fabricação. Então nós estamos realmente conhecendo de perto agora a cultura, não só mais da cidade de Pirenópolis, como de todo o município, de todos os povoados. Mapeamento cultural foi incrível, né, gente? E agora a gente vai falar de outro assunto igualmente incrível. O secretário de governo, Sérgio Radi, foi um dos nossos entrevistados e trouxe para a gente a informação do Arquivo Público de Documentos Históricos, que resultou inclusive numa exposição maravilhosa durante o mês de outubro, em comemoração ao aniversário da cidade. Pirenópolis é cheio de surpresas e o secretário tem uma surpresa para contar aqui para a gente. Você tem em mãos um verdadeiro tesouro aí para a cidade, não é isso, secretário? O que é? Nos conte. Verdade, Carla. Nós, logo que iniciamos a gestão esse ano, nós iniciamos um trabalho de reestruturação interna da prefeitura. E nesse trabalho de organização, de reestruturação, nós tivemos a grata satisfação de encontrar um grande acervo histórico de documentos da prefeitura. Eram documentos que já estavam assim considerados em arquivos, já que não manuseavam, né? E nós tivemos a grata satisfação de encontrar documentos de 1836, onde a prefeitura ainda era em Lagolândia. Então a gente tem a posse de alguns desses documentos, inclusive livros de registro da prefeitura, datada em final do século XIX. Como eu disse, verdadeiros registros, assim, um tesouro, assim, né? Registro histórico. Nesta edição especial de retrospectiva do Fala Pirenópolis, nós não podemos deixar de fora a entrevista com o Dr. Max Rios. Nessa entrevista, ele fala sobre o mês de atenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Vamos ver como foi. Bom dia, Dr. Max. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vir aqui bater um papo sobre esse assunto tão polêmico, assim, um tabu, mas tão necessário. O que é o Setembro Amarelo? Bom, primeiramente, bom dia a todos.
É um prazer estar aqui participando dessa campanha que é muito importante em qualquer lugar do mundo. Bom, por que o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é uma data que foi criada justamente para a conscientização e a prevenção do suicídio. Por que é tão importante assim? O suicídio hoje é um problema de saúde pública. O que é problema de saúde pública? Isso está ocorrendo demais entre as pessoas. Igual uma outra doença qualquer, que tem uma ocorrência muito disseminada. Então o suicídio é um problema por causa disso. É uma das principais causas de mortes violentas. Não só no Brasil, como em todo o mundo. Daí é importante a gente estar falando hoje sobre isso. E eu estarei à disposição para tentar conscientizar e dar um maior esclarecimento a todos vocês. Como a gente pode, assim, quando a gente pensa nessa questão, e às vezes esse despertar, esse olhar para a gente entender que a pessoa passa por um problema desse, até para poder ajudar. Essa pessoa que tem esses pensamentos, ela dá sinais, como a gente pode identificar isso, Dr. Max, para ajudar? Bom, ela dá sinais sim, e a gente tem que prestar bem atenção. Ela pode já fazer alguma fala já nesse sentido, no meio familiar, ou para um profissional de saúde, aí num atendimento geral. Mas ela, antes de fazer isso aqui, ela geralmente dá algum sinal que está com essa intenção, manifestando primeiramente a sua intenção de morrer. É a primeira coisa que vem, é a ideação de morte. Depois disso ela vem com a intenção de se matar. Ela pode, a partir disso aí, já começar a planejar alguma forma para finalmente cometer o suicídio. Então é importante, isso nós vamos falar em relação aos sinais. Se uma pessoa está falando que está querendo se matar, ela dá algum sinal, isso geralmente é verdadeiro, não é mentira. Então a gente tem que levar isso a sério. 2021, pessoal, também foi ano de retomada de um evento muito querido por todos nós aqui, que é a Flippery, a Festa Literária de Pirenópolis. E como sempre, foi uma alegria, teve feira com expositores, teve teatro, palestra, show musical com Toquinho e Camila Faustino, foi uma delícia. E claro, a gente fez um Fala Pirenópolis especial Flippery para conhecer a programação com antecedência e trazer tudo para vocês em primeira mão. Mas agora, nessa retrospectiva, eu quero relembrar um momento desse Fala Pirenópolis com a organizadora, a idealizadora da Flippery, contando um pouquinho da história. Vamos ver como foi. Como é que foi que isso tudo começou? Como é que você teve essa ideia, Iris? Então, eu frequento o mundo do livro desde sempre, né? Eu só penso em livro e leitura o tempo todo. Então, com isso, eu já tive a oportunidade de frequentar muitas festas literárias e muitas feiras de livro pelo mundo inteiro. Bolonha, México, Argentina, a Bienal de São Paulo, a Bienal do Rio e a Flip, que é a Festa Literária de Paraty, que é a maior do Brasil, né? E a primeira que começou a acontecer por aqui. Então, numa das primeiras edições da Flip, eu estava andando em Paraty, naquele quadrado histórico, quando eu tive um flash, assim, falei, meu Deus, como Paraty parece com Pirenópolis. Tem o mesmo quadrado histórico, tem a igreja linda no centro, né? E uma vida cultural rica, né? A diferença é que não tem mar, mas temos cachoeiras, né? Em Pirenópolis, né? Tem trilha. Então, eu tenho uma casa há muitos anos em Pirenópolis e sempre amei a cidade. E percebo que Pirenópolis tem uma vida cultural muito rica. Muita música, muita dança, gastronomia, artesanato, né? Tem uma veia artística histórica, Pirenópolis. Então, porém, não é uma cidade de leitores. E eu pensei, quem sabe eu posso contribuir com isso, né? Sendo uma escritora, sendo uma pessoa que ama os livros e a leitura, quem sabe a gente pode despertar na cidade um amor pelo livro e pela leitura. Então, eu também, nessa mesma época, estava criando o Instituto Casa de Autores, com um grupo de escritores, e a gente pensou que esse instituto poderia captar recursos e a gente levar uma proposta para a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Pirenópolis. E assim começou. E a gente está na 11ª edição.
que você percebe de lá para cá, desse início, quando você teve essa ideia, para hoje? O que mudou? Principalmente com as crianças, sabe? Porque muitas vezes as pessoas já adultas não vão mais gostar de ler, né? Pode ser que ela desperte, eu acho que é possível. Mas o trabalho precisa ser feito desde a barriga da mãe, desde as creches e tal. E esse trabalho da itinerância que a gente faz junto às escolas é um trabalho de pescar leitores. Então, é evidente a diferença que existe nas escolas, das primeiras edições para cá, a percepção artística do livro, a compreensão, as perguntas, a compreensão do processo de criação do livro, é uma diferença muito grande. E a receptividade também da cidade para a vinda dos escritores e dos artistas. Gente, é importante eu falar para vocês que essa retrospectiva especial do Fala Pirenópolis, ela vai ocorrer em 2 momentos, porque não dá para falar tudo num programa só. E a gente vai encerrar essa primeira parte da nossa retrospectiva com uma entrevista muito bacana. Nós entrevistamos a nossa campeã de mountain bike, Raíza Goulão. Num bate-papo muito descontraído, ela trouxe um pouco sobre os desafios de ser atleta e também como ela construiu essa carreira de sucesso. Vamos rever porque vale muito a pena. Com vocês, Raíza Goulão. Essa vida de uma atleta profissional como você não é fácil. Como você se descobriu atleta? Como foi essa jornada do mountain bike? Bem, eu sempre fui muito ativa aqui em Pirenópolis. Todas as atividades extracurriculares que tinha fora da escola que eu poderia fazer, eu fiz. Capoeira, natação, basquete, vôlei, tênis, futebol. Então assim, eu sempre fui muito ativa. Eu falo até que o mountain bike entrou tardinho na minha vida para olhar assim numa história de uma atleta profissional. Eu comecei com 16 para 17 anos, então eu comecei tarde no esporte. Mas eu me descobri porque foi uma forma da sensação de liberdade, de estar em contato com a natureza. E o esporte é um esporte solitário, ao mesmo tempo assim, você faz várias amizades, mas o seu treinamento é muitas vezes só. Então assim, esse contato, de poder sair de casa, ir pro morro, estar sozinha, aquela liberdade, acho que foi o que me cativou, assim, foi um amor à primeira vista. E como é que você vê, por exemplo, assim, você falou que você começou tardiamente aos 16 anos, tem uma idade assim para começar com mountain bike? Não, eu digo que atualmente tem pessoas que começam na terceira idade, crianças, mas para a vida profissional de um atleta, a gente vê muito cultural na Europa, atletas começarem muito novos, 12, 8. É cultural já vir pedalando, treinando, conhecendo o mountain bike em si desde cedo. Aqui no Brasil a gente está mudando essa cultura e aí apresentando, né, inserindo mais o esporte para as crianças. Porque quando você já vem desde pequeno, o nível técnico, sabe, aquela sensação de não ter medo, de encarar as coisas é muito diferente. E também já está participando de provas mais cedo, né? Então você já começa a amadurecer mais no esporte. Então por isso que eu digo que eu comecei um pouco tardio, assim. Eu acho que hoje em dia é isso que eu quero até proporcionar para a juventude nossa, é apresentar o esporte mais cedo. Quais são as maiores dificuldades de ser atleta hoje? Bem, eu acho que primeiramente você conseguir viver de atleta, ser atleta. No início da carreira a gente sempre enfrenta muitas barreiras, principalmente a pior eu acho que é a financeira e o apoio, assim, porque você precisa de deixar de fazer muitas coisas que você gosta. Eu digo até pra mim que é uma paixão tão grande que virou meu estilo de vida. Eu não me vejo fora do esporte, fora do mountain bike. Mas no início é muito isso, você tem que se dedicar muito. Então não é cultural, até hoje eu chego num lugar e me perguntam qual a sua profissão? Eu falo, eu sou atleta. Não, tá, mas qual o seu trabalho? Como você ganha dinheiro? Eu sou atleta. Então assim, não é uma profissão muito reconhecida. Então acho que essa é uma das grandes dificuldades. E a disciplina, tem que ser, querendo ou não, você tem que ter disciplina para ter resiliência, para ter sua rotina de treinos, para às vezes deixar de sair à noite, ter que dormir mais cedo, ter que fazer uma alimentação balanceada. Então acho que isso que é o mais exigente. Depois que você entrou no molde, assim, tendo a disciplina, sendo parte de você, eu acho que é um aprendizado para a vida, né? Você leva a disciplina para tudo. Então, assim,
É algo assim pra mim que eu até passei um período agora longe das pistas, mais de 4 meses, 4 cirurgias. E isso foi a minha maior dificuldade, onde eu, primeira vez na vida, eu senti perdida. Porque eu não tinha uma rotina, uma disciplina exata para seguir, porque eu não sabia muito o dia de amanhã, meu planejamento. E você também estava tão dentro disso que de repente tirou. Literalmente, assim, perder a bike debaixo dos meus pés, pra mim naquele momento é perder o chão. Mas esse momento difícil está passando. Passou, a gente se reinventa. Eu acho que comecei a olhar a vida com os outros olhos, comecei a cuidar da raiz da pessoa. É bem importante, assim, eu acho que eu preciso, assim, é dolorido a gente passar por isso, mas sempre tem que tirar algo positivo. Então, assim, o amadurecimento foi muito grande. Ai, olha, eu não sei vocês, mas eu amo retrospectiva. É muito bom relembrar, principalmente porque às vezes a gente lembra muito assim das coisas ruins, mas a gente tem que saber que tiveram muitas coisas boas também. São essas coisas boas que nos ajudam a seguir adiante, a ter fé na vida, esperança, de saber que sempre tempos bons irão chegar para todos nós. A gente vai encerrando essa edição da primeira parte da retrospectiva Fala Pirenópolis por aqui, mas na próxima semana tem mais.